Hoje eu vim te ajudar com o seu café da manhã, te dando as dicas dos 5 alimentos que você deve evitar comer pela manhã. E por que isso, pessoal? Pelo simples e único motivo, pelo aumento da sua insulina, quando a gente ingere esses 5 alimentos. Vamos lá, para começar, o pão, tá? Primeiro alimento que você deve evitar no café da manhã. E aí quando eu falo pão, gente, eu falo todo tipo de pão, tá? Pão integral, pão carioca, pão de forma, pão francês, todos os tipos de pães que são feitos de farinha branca. É muito difícil a gente conseguir fazer um pão 100% integral, em que a gente consiga colocar todas as farinhas 100% integrais. E além disso, até a farinha integral gera um pico de insulina e de glicose no nosso corpo. Então, primeiro alimento a ser evitado, o pão. Além desse pico de insulina e de glicose, o pão, na maioria das vezes, tem o glúten, que é um alimento muito inflamatório para o nosso intestino. O intestino passou a noite dormindo, quietinho, se regenerando, se reparando, desintoxicando, limpando. Aí você vai lá de manhã e já dá para ele um alimento inflamatório. A molécula do glúten é grande, ela não consegue ser absorvida perfeitamente pelo trato gastrointestinal. E aí o que acontece? Ele fica roçando na parede do intestino e aquilo vai gerando inflamação e uma alteração da permeabilidade. A ingestão de pão do café da manhã pode ser uma das grandes causas de constipação crônica ao longo do dia. Então, evita a ingestão de pão, é o nosso primeiro alimento proibido no café da manhã. Segundo alimento proibido são os sucos, e principalmente os sucos de fruta, e principalmente os sucos de frutas coados, e principalmente os sucos de fruta de caixas, que não são sucos, são alimentos totalmente industrializados. Mas, gente, o suco de frutas, principalmente o de laranja, ele tem muita carga calórica, ele tem muita carga de glicemia. A gente deve evitar a ingestão de suco pela manhã. O pico de glicose que os sucos geram no café da manhã causa uma fome, uma compulsão alimentar muito grande durante o dia. Então, e na maioria das vezes os sucos a gente coa, então a gente tira a fibra, fica apenas a frutose, que é o açúcar da fruta. Muitas vezes as vitaminas são perdidas quando a gente faz o suco, porque muitas delas são voláteis. Então, você passou ali 1, 2, 3 minutinhos e não tomou, a vitamina já evaporou. Então isso não deve ser ingerido. Segundo alimento proibido no café da manhã, os sucos, seja ele natural, seja ele de caixinha, e principalmente os sucos de fruta, tá, gente? O único suco que a gente poderia ingerir no café da manhã é um suco verde, no qual a gente poderia colocar outras coisas, não apenas a fruta, mas poderia ter o couve, o pepino, o gengibre, o limão, que são frutas que não geram o pico de glicose, o pico de insulina, e ajudam a ocupar os receptores intoxicantes do nosso corpo. Os receptores, eles se ocupam com a carga energética boa que tem nesses produtos, nesses alimentos que a gente coloca no suco verde, e aí evita que a gente intoxique durante o dia. É o suco que ajuda a limpar o organismo, né? Ajuda a dar energia. Seria o único suco que eu permitiria, tá? Mas os outros a gente tira tudo. Terceiro alimento que a gente deve evitar: bolos, rocamboles, geleias, doces, chocolate, pasta de chocolate. Açúcar, né, gente? Açúcar puro. Novamente, gera esse pico de glicose, pico de insulina. Tua insulina vai lá para cima. Aquilo faz com que teu metabolismo caia e que durante o dia tu absorva e retenha e guarde muita gordura, ao invés de utilizar ela como fonte de energia. Então, terceiro alimento proibido, o grupo dos doces, tá? Inclui bolo, inclui geleia, inclui tudo isso daí. Quarto alimento proibido, os cereais. Cereais matinais, a grande farsa, né? Gente, esses cereais, eles são repletos de açúcar e, além disso, de carboidrato, que não é bacana, carboidrato refinado, glúten e muita coisa ruim. Então, nada de comer esses cereais enriquecidos em ferro, de A, vitaminas de A a Z, porque isso é marmelada, isso não adianta, isso não nutre, isso não te supre, nada de cereais. E aí, eu complemento com o quinto elemento que a gente deveria retirar, né, do café da manhã, que é o leite de vaca. Coloco ele juntinho com os cereais, porque muita gente, muita criança, inclusive, come o cereal com o leite. E aí está se intoxicando 2 vezes, né, com o cereal e com o leite de vaca.
O leite de vaca é um dos alimentos mais inflamatórios que existem no mundo. E você não deve parar de tomar leite de vaca porque você tem intolerância, não tem nada a ver com intolerância. Você simplesmente deve parar de tomar porque você não é um bezerro. Eu não sou um bezerro e você não é um bezerro, tá? Quem que toma leite de vaca? Bezerro. A vaca, quando deixa de ser bezerro, ela não toma mais leite de vaca. Nós, quando deixamos de ser bebês, não precisamos mais do leite, nem da nossa mãe. Por que vamos precisar do leite da vaca? Então, o leite da vaca é muito inflamatório também. Imaginem uma vaca, o peso dela, a quantidade de hormônio que tem ali dentro daquele leite. Sem contar que o leite que a gente toma hoje em dia não é mais um alimento, é um produto alimentício completamente industrializado, completamente cheio de aditivos químicos que geram inflamação no nosso corpo. Enorme. Tá? Então, muitos casos de rinite, sinusite, dermatites, enxaquecas, candidíase, tudo isso está relacionado com o uso excessivo de leite de vaca. E, além disso, síndrome do intestino irritável. E o leite de vaca estão juntinhos. Então, o que contribui muito para a constipação ao longo do dia também é o uso desse leite de vaca. E quando eu falo leite de vaca, gente, eu falo do leite, do queijo, do iogurte, do requeijão, do creme cheese, do leite, de todos os derivados que contêm o leite de vaca. A gente deveria realmente retirar da nossa vida esses alimentos que não nos causam bem nenhum. Aí você me pergunta assim, ai Marina, e o cálcio do leite? Onde eu vou ter o cálcio do leite? Gente, isso é o maior mito que existe, que a gente precisa do leite de vaca para ter cálcio. Pensa, os ossos da vaca, os ossos do boi, eles são fortes. Eles tomam leite para ter aqueles ossos fortes? Não, eles simplesmente comem grama e se expõem ao sol. Então é muito importante que a gente mantenha uma alimentação rica em vegetais, verdes escuros, que a gente tenha uma exposição bacana ao sol, que a gente tenha uma quantidade boa de vitamina D para que a gente tenha o cálcio nos ossos. A gente não precisa do leite de vaca para absolutamente nada, a não ser nos prejudicar. E ainda digo mais, muitos casos de constipação crônica são causadas pelo excesso do leite de vaca. Tá? Muita gente associa a intolerância à lactose apenas com a diarreia, né? Com dores abdominais e diarreia, mas a maioria das pessoas tem a intolerância à lactose, ao leite de vaca e às outras proteínas do leite de vaca, como a caseína, que é muito mais importante e causa muito mais intolerância, com sintomas de constipação. Então, se você conseguir retirar esses 5 alimentos da sua rotina de café da manhã, sua saúde vai melhorar muito. Retira esses 5 e lembra de incluir a água com limão e a gratidão, tá bom? Até o próximo.